ao episódio 12 de Updates do SAS. Essa semana foi uma semana desgraçada. A gente é ignorante. Eu não tava conseguindo fazer um negócio que era pra ser simples. Caraca, cara, eu sou burro. Que você vai se sentir tanso. Você tem que pensar nos estudos como correr uma maratona. Dancinha da vitória. Foi uma merda, na verdade. Saiba que estudar é uma bosta. A vida não é fácil, a vida não é justa. Você vai ter que repetir esse processo 1 milhão de vezes. Mas daí depois eu mudei de acordo com o que eu vi necessidade. Até entrar na tua cachola. Vamos fazer mudança aqui no nosso serviço para vocês verem como é que funciona a esteira aqui acontecendo. O processo que eu acabei de mostrar pra vocês é um processo natural que acontece em uma empresa. Cara, foi difícil chegar aqui, nossa senhora. Estamos aí mais uma semana com a evolução do nosso site de notificação e até então a gente já fez muita coisa nos últimos episódios. Teve discussão de arquitetura, banco de dados, construção do back-end dos nossos vários microserviços, microserviço com o SQL, construção de esteira automatizada, configuração de SonarQube, testes automatizados, configuração das actions no GitHub para ativar a nossa esteira. Cara, teve muita coisa e o assunto dessa vez vai ser o CD do CI/CD, vai ser essa parte do Continuous Deployment. Um dos vídeos anteriores do canal, eu falei pra vocês como é que funcionava, né, com o que eu trabalhava no meu primeiro emprego. E o interessante é que lá eu disse pra vocês que a gente aplicava os pacotes, né, quando precisava fazer algum deploy, manualmente. Hoje a minha realidade já não é essa. E aí que entra essa necessidade de automatizar o processo de deploy. Porque a partir de um push, de um merge, de um commit, whatever, a gente que decide, a gente pode fazer com que a nossa aplicação faça o deploy sozinha. É isso que eu quero mostrar pra vocês que eu fiz durante essa semana. Mas eu vou começar conversando, passando um cafezinho e falando sobre o processo de estudos. Estudo é um processo que é para te incomodar. Se você não se sente incomodado estudando, você está estudando errado, provavelmente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente estuda alguma coisa nova ou a gente quer reforçar algum conceito, a gente se depara com muitas coisas que a gente não sabe, que a gente é ignorante. No sentido ignorante mesmo da palavra, a gente não conhece. E isso é frustrante. E isso gera dificuldades no estudo, porque a gente está indo num território desconhecido, num território novo. Então é incômodo demais você se deparar com a sua ignorância, você se olhar no espelho e pensar, cara, olha a dificuldade que eu tô tendo. Vão ter várias pessoas que não vão ter essa dificuldade, vão ter várias pessoas que vão entender isso assim, e às vezes você vai ficar engatado com aquilo. E é importante você ter isso na sua cabeça para você entender que o estudo é um processo e isso é normal. Se não tá te incomodando, tá errado. Porque é muito fácil para eu chegar aqui para vocês e falar, olha como tá dando certo o meu SAS. Toda semana eu tô trazendo avanços, toda semana eu tô conseguindo fazer o negócio funcionar, mas acontece que durante a semana a história é outra. Essa semana foi uma semana desgraçada, mais uma, gente, de muito estresse. Por quê? Porque eu não tava conseguindo fazer um negócio que era pra ser simples, funcionar. E isso é frustrante. Só que eu tô nessa caminhada de estudos, né, rotineiro, já tem muito tempo. Esse é meu 4º ano de estudo consecutivo. Então eu já sei como é que funciona, eu sei o processo. O processo tá claro na minha cabeça. Sabe qual que é o processo? Eu vou te contar. O processo é, você vai sentar a bunda na cadeira, você vai começar a ler sobre alguma coisa nova, você vai tentar aplicar e você vai pensar, caraca, cara, eu sou burro, porque eu não consigo entender um negócio, não tá funcionando pra mim. E isso é normal, não é questão de a gente ser burro, gente, não é. Eu falo isso, assim, de um jeito pra ser exagerado, porque é impossível alguém no mundo saber tudo. Saiba disso, é impossível. Se você se comparar e pensar, nossa, mas aquela pessoa sabe, é porque aquela pessoa já sentiu necessidade de saber. O estudo é muito de acordo com a nossa necessidade no momento. Então você vai construindo a sua escadinha de conhecimento de uma forma linear. É normal, quando você não tem contato com alguma coisa, você ter muita dificuldade. Se você aproveitar esse sinal dessa dificuldade, você vai conseguir evoluir. Aproveitar como? Aproveitar simplesmente estudando e sabendo que é difícil. Principalmente para você não se deixar se sentir frustrado, desmotivado, porque você
acha que você não vai dar conta. É um processo, cara, é um processo como qualquer outra coisa. Você tem que pensar nos estudos como correr uma maratona, basicamente isso. Uma pessoa que nunca correu, que não é treinada para isso, ela não vai conseguir correr 42 quilômetros na primeira corrida dela. É impossível isso acontecer, você tem que treinar. E a mesma coisa com estudo. Sabe a pessoa que treina lá os primeiros 5 quilômetros, daí depois foi para 8 quilômetros, depois foi para 10, depois para 12, whatever, vai crescendo? É assim que a gente vai construindo a nossa esteira de conhecimento. Cada quilômetro que a gente consegue avançar nos deixa mais perto de conseguir correr a maratona final, saber tudo o que a gente precisa. Nunca vai acontecer isso. Já tenha essa ciência, a gente nunca vai saber tudo, entendeu? A tecnologia é uma área que ela vai mudando, que ela vai se atualizando, então a gente sempre tem que estar correndo essa maratona, mas é normal, todo mundo tá na mesma. Eu quero te falar aqui que esse processo, ele é comum para todo mundo. Vão ter as pessoas que vão entender de uma forma mais fácil, vão ter aquelas pessoas que são mais inteligentes, que são os pontos fora da curva, e vão ter nós, meros mortais, que temos que nos esforçar e lidar com o fato de que muitas vezes vai ser chato, muitas vezes você não vai render como você gostaria. Essa semana foi um claro exemplo para mim disso. Eu não consegui render do jeito que eu queria. E aí, o que eu falo sobre render, né? Eu estudei todos os dias normal, gente. Eu tô no dia 74... Tô no dia 74, 75 de estudo. Nem sei, cara, nem sei, mas eu já tô rendendo normal. Consegui estudar certinho. O problema é que durante o tempo que eu tava ali estudando, eu não consegui abstrair o tanto de informação que eu achei que eu conseguiria, que eu achei que ia rolar. Não funcionou pra mim. Foi uma merda, na verdade. Tipo, essa semana foi muito frustrante. E aí eu tava pensando até, nossa, cara, o episódio dessa semana do SAS vai ser só falando, olha, tô presa nesse ponto, não consegui fazer funcionar. Só que ontem fui, estudei mais, dormi, né, sexta-feira, porque não tava rolando nada na minha esteira de deploy. Dormi, acordei, tomei café e aí comecei a estudar novamente e as coisas foram evoluindo. Eu consegui chegar no meu objetivo, que era fazer o deploy. As coisas vão acontecendo dessa forma, nesse processo. É dar errado várias e várias vezes pra daí você conseguir fazer dar certo. Por que não dá certo logo de cara? Porque a gente não sabe. Cara, e às vezes até sabendo vai ser difícil de fazer funcionar alguma coisa. Então, vocês tem que colocar na tua cabeça que é isso o estudo. Sério, não acha que é fácil, porque tem o vendedor de curso lá que fica falando que ele vai te levar para outro level em pouco tempo de estudo. Cara, vai funcionar pro ponto fora da curva isso. Você é o ponto fora da curva? Talvez você tenha esperança disso, mas não depende só de você também. Então a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Faça a sua parte e saiba que estudar é uma bosta muitas vezes, que você vai se sentir tanso, que você vai se sentir frustrado, que não vai dar certo, que você vai ter que repetir esse processo 1 milhão de vezes até entrar na tua cachola. É assim que funciona pra mim. E apesar de tudo isso, é um processo muito da hora, porque a partir do momento que você consegue fazer o negócio funcionar, é explosão de emoção. Eu não tô falando isso aqui pra desmotivar você, pra falar, cara, olha só, é muito, muito difícil, que saco. Não, velho, é o que vai te levar pra evolução. Não fica pegado em as coisas serem fáceis, porque não é. A vida não é fácil, a vida não é justa, a gente tem que tentar fazer, mesmo com todos esses obstáculos, e é isso aí, entendeu? Pensa nisso. Pensa nisso. E agora eu vou tomar meu café. Daqui a pouco daí eu já vou pro computador para te mostrar como que foi o deploy. Então, gente, vamos começar a ver como ficou, né, esse processo de deploy no meu projeto. Para eu dar um contexto rápido para vocês, eu estou usando o Argo CD, que é uma ferramenta que eu já uso no meu dia a dia, então eu estou interessada em saber como que funciona por baixo dos panos, né? Não apenas utilizar para fazer deploy, para ver logs, etc., mas sim como configurar. E isso foi uma escolha particular minha, teria várias outras formas de fazer, mas o Argo CD é uma ferramenta open source que eu gosto bastante. Eu fiz um desenho aqui para mostrar para vocês como é que está sendo o fluxo, né? Eu, como desenvolvedora, vou fazer um commit, vou abrir uma PR para a minha branch principal, que é a branch main, em relação ao meu microserviço de usuário, que foi o primeiro que eu escolhi fazer como POC, como Proof of Concept. Isso é uma prática muito utilizada, tá, na programação, na tecnologia em geral, que é você ter uma ideia e você colocar ela em prática de uma forma pequenininha, né, como prova de conceito mesmo, para ver se funciona ou se não funciona. Tanto é que tudo que eu estou fazendo aqui vai ser local e eu vou explicar para vocês. Quando eu for subir para a internet, eu vou ter que realmente fazer algumas alterações. Eu tenho actions lá no GitHub que estão configuradas, então assim que eu fizer algum tipo de ação
aplicação, o GitHub Action vai rodar o meu ci.yaml, que é o meu arquivo de comandos, né? Basicamente, falando bem simplesmente, é o arquivo de instruções que eu dou para a minha esteira rodar. Aí vários jobs vão ser acionados e o nosso Argo CD vai detectar a mudança que a gente fez automaticamente por baixo dos panos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns arquivos, né, que fazem com que isso aconteça. Todo esse fluxo eu estou rodando no Minikube, que é uma ferramenta open source que dá direito, né, a ter um nó no Kubernetes, ou seja, eu vou conseguir rodar minha aplicação num nó, numa máquina virtual, para eu fazer testes. Então é perfeito, porque é simples, é fácil, não preciso fazer integrado com nenhuma cloud específica, eu consigo fazer aqui no meu local mesmo. Então esse esquema de Proof of Concept fica perfeito para mim. O meu Argo ele vai ter uma sincronização automática, eu poderia fazer manual, tá? Então eu poderia, sempre que eu for fazer alguma PR, que eu for mergear, por exemplo, um código para mim, eu poderia ir lá manualmente e fazer esse deploy, mas a ideia é que toda esteira faça isso automaticamente para mim, para eu não precisar ter nenhuma ação. Então a gente tem a certeza que o nosso código ele sempre vai estar na versão mais atualizada dele, porque se der algum problema, a esteira não vai rodar, a gente vai ter que ficar observando, lógico, né, para ver se está tudo ok, mas daí assim a gente consegue ter um controle maior da versão que está o nosso código. A gente poderia fazer, inclusive, versões de homologação, de produção, né, mas aqui para mim eu estou fazendo só uma mesmo, porque é o meu Proof of Concept. Não sei se vamos fazer versão de homologação para poder testar código e tudo mais, né? Eu acho que vai ser um negócio roots, tudo produção. Por último, depois que rodar tudo que precisa, o nosso Minikube ele vai aplicar todos os manifestos que a gente fez, que são o de deployment de service, já vou explicar para vocês, para a aplicação funcionar. Então, primeiro ponto, gente, eu tenho esse arquivo, né, esse ci.yaml, que ele é responsável por dar os passos da minha esteira. Então, a gente vai ter testes automatizados sendo rodados, vamos ter verificação se tem a cobertura necessária lá no SonarQube. Nos episódios anteriores, eu já mostrei isso aqui para vocês, eu mostrei esse ci.yaml. Se você não assistiu, aproveita e clica na playlist para dar uma olhada nos episódios aí, tá bem legal? E aí, a gente vai ter o nosso passo de deploy. Esse passo do deploy é ele que vai fazer com que os nossos manifestos que a gente criou aqui sejam aplicados, né, no deploy. O primeiro manifesto que a gente tem é o deployment.yaml. Esse manifesto aqui, ele é responsável por definir o nosso pod com a imagem do Docker. Eu estou usando tudo isso dentro do Docker, tá? Eu tive alguns problemas, por exemplo, se eu quisesse fazer localmente. Então, eu estou usando o esquema de rodar o meu Minikube dentro do Docker e subir a imagem do meu sistema lá no Docker Hub. Então, tudo isso fica mais integrado de uma forma mais fácil, tá? Eu achei mais fácil do que, por exemplo, fazer o Minikube rodar localmente mesmo e não subir imagem para o Docker Hub. Poderia fazer dessa forma, foi a primeira forma que eu comecei a fazer, mas daí depois eu mudei de acordo com o que eu vi necessidade. Então, isso é muito importante também. Durante o desenvolvimento, a gente muitas vezes vai mudando a rota conforme a gente vê que é melhor, sabe? Então, esse é um ponto importante. Além do deployment, a gente tem o service.yaml. Esse cara aqui, ele é responsável por expor internamente o nosso pod, o cluster que a gente definiu. Então, vamos falar mais especificamente sobre o que são, né, esses dois manifestos aqui. Eu dei uma ideia geral, mas agora especificamente. O deployment, ele cuida dos pods da nossa aplicação para fazer com que tudo rode direitinho, sem nenhum tipo de problema. Então, a gente vai conseguir definir, por exemplo, quantas réplicas a gente quer. Aqui no meu caso está sendo só uma, né, o suficiente para o meu teste. A gente vai definir qual que é a imagem que a gente vai gerar do nosso container, que veio lá do Docker Hub. E também a gente cuida do ciclo de vida do nosso pod. Então, se o nosso pod cair, e ele cria outro pod, né, para substituir automaticamente. Então, ele é o coração, né, do nosso deploy. Enquanto que o service, ele vai definir qual que é o endereço que os nossos pods vão ter. Então aqui, ó, qualquer coisa que bater na nossa porta 80 vai ser redirecionada para a porta 9011, porque a porta 9011 é a porta da nossa aplicação, do nosso microserviço. Aqui a gente tem o nosso Dockerfile e aqui a gente tem o nosso Argo. Ele está rodando localmente, tá, gente? Então eu tive que fazer alguns passos
para fazer isso funcionar. E eu vou falar sobre isso lá na nossa comunidade do Discord, tá? Vou colocar lá para vocês como é que funcionou, então entra na comunidade do Discord se você ainda não entrou. O link vai estar aqui na descrição. Essa é a cara, né, do nosso Argo. Vocês percebam aqui que eu já tenho meu microserviço exposto, então eu tenho meu MS User Service Health, o status dele é Health. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver os pods da aplicação, vou conseguir ver, por exemplo, logs, ver o que está acontecendo, quando que ele subiu a aplicação. Eu ainda não consigo expor para a internet, mas se eu vier aqui na porta, que é exposta por ele, né, eu vou ter a minha aplicação. Então, foi difícil de fazer isso aqui funcionar. Eu tive que fazer algumas configurações aqui específicas nele. Então, por exemplo, eu fiz uma configuração e aí deu um problema. Eu tive que procurar o que diabos estava acontecendo. Aí depois eu fiz outra configuração, deu um problema, tive que diabos ver o que está acontecendo. E aí, vamos fazer alguma mudança aqui no nosso serviço para vocês verem como é que funciona, né, a esteira aqui acontecendo. Vou adicionar uma classe aqui de testes só para mostrar para vocês. Se eu vier aqui na nossa esteira, ela já vai automaticamente começar a rodar. Mas eu vou até ignorar esse workflow aqui para eu poder fazer o merge para a nossa main antes, porque é assim que vai ser realmente dado o gatilho no deploy. Já abriu aqui porque eu acabei de abrir a PR. E aí aqui a gente consegue acompanhar a esteira do nosso CI.yaml. Então aqui ele vai rodar os testes unitários, vai rodar a análise do SonarQube e vai fazer o deploy no Argo CD. Então eu vou deixar isso aqui acontecer, demora um pouquinho, para eu mostrar para vocês como é que fica lá. Ó, gente, rodou a esteira de testes, rodou a esteira do Sonar, tá rodando do deploy. Se eu clicar aqui, eu consigo ver especificamente quais são os passos que estão acontecendo. Ele tá no build jar agora. E aonde que a gente definiu esses passos? A gente definiu lá no nosso ci.yaml. Foi pro setup docker, login, building push. Então ele tá dando push lá no Docker Hub para atualizar a nossa imagem aqui. Fez o update dos nossos manifestos e tá terminando, basicamente. Ó, tudo concluído. Todos os passos da nossa esteira foram concluídos com sucesso. Dancinha da vitória. Dancinha da vitória. Cara, foi difícil chegar aqui. Nossa senhora. Durou 3 minutos aqui. Status de sucesso. E agora vamos ver os nossos pods. Ó, gente, ele sincronizou. Tá progressing aqui. O que pode acontecer é ficar degraded. Se você vê um coraçãozinho cortado aqui, significa que deu algum tipo de problema. Daí a gente tem que investigar se é problema na esteira, se é problema na aplicação, whatever, né? Muitas investigações acontecem. E aqui, ó, é rapidinho porque a aplicação é levinha, né? Então aqui ele conseguiu fazer o deploy da aplicação. Vocês viram que tinham 2 pods aqui? Isso acontece justamente por causa da nossa automatização de deploy. Porque o fato de um pod ele não estar disponível naquele momento, ele cria outro para, enquanto isso, né, tá rodando a nossa aplicação, para sempre estar estável. Isso aqui é fantástico, é maravilhoso. Então, novamente, se eu clicar aqui e se eu vir em logs, a gente vê que a nossa aplicação já startou. O processo que eu acabei de mostrar para vocês é um processo natural que acontece em uma empresa. Então, essas coisas, esse negócio de fazer um deploy automatizado e etc, como é que funciona para mim, né? Eu não fiz nenhuma dessas configurações, assim, especificamente no Argo, porque essas coisas elas já estão construídas, mas é o normal a gente acessar a aplicação, ver como é que estão os pods, ver logs, ver se a mudança que a gente acabou de fazer realmente foi aplicada nos ambientes que a gente quer, então seja de homologação, seja de produção. Então a gente faz esse acompanhamento por ferramentas do tipo Argo CD. A minha escolha foi o Argo CD, mas foi particular minha. Tem várias ferramentas que vão fazer as mesmas coisas, então é um caminho muito legal de se aventurar, principalmente porque é algo que realmente acontece em empresas. Eu acho legal os vlogs aqui. Oxi, misericórdia. Eu acho legal de vlogar as coisas do jeito que eu tô vlogando, porque eu tô tentando mostrar como é que acontece dentro de uma empresa mesmo, né? Lógico que vão ter cenários diferentes, é muito difícil você fazer exatamente como, só que muitas dessas coisas acontecem, então eu tô achando muito legal de mostrar pra vocês. Porque eu sei que tem gente que nunca trabalhou, então eu acho que vai ser interessante de mostrar essa visão. Outra coisa importante de falar, gente, é que a gente tem muito apoio sempre, tá?
eu falo aqui pra vocês, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Geralmente, esse já fiz isso, já fiz aquilo, vem acompanhado de outras pessoas. Então, eu acho que eu tinha muito medo no começo de não conseguir fazer as coisas, porque eu pensava que eu ia ter que dar jeito sozinha, mas não funciona dessa forma. As pessoas, elas são muito colaborativas, os times são muito colaborativos. Lógico que vai ter gente ruim em tudo quanto é tipo de lugar, mas a maior parte das pessoas são muito boas e dispostas a ajudar. Então, não precisa ficar desesperado. Se você tá gostando aqui do canal e quiser apoiar meu conteúdo, torne-se membro do canal. Tá vindo muita coisa legal e hoje eu vou postar um vídeo lá pros membros desse nosso ateliê do caos. Fiquem ligados, porque eu tô com um projeto muito legal que vai envolver os membros do canal. Basicamente, vou lançar um formulário pros membros do canal para poderem compartilhar algum tipo de frustração, de dor, algum tipo de problema, né, que tá tendo, seja na carreira, seja em relação a estudos, whatever. Vai ter lá o espaço para vocês me contarem o que tá acontecendo. E aí eu vou fazer uma live com a intenção de tentar ajudar aí de alguma forma. Eu penso em algum momento da minha vida ter algum tipo de consultoria em grupo assim, de discussão. Então eu acho que vai ser bem legal aprender mais, né, sobre isso e ver realmente se eu consigo ajudar. Então, se você quiser fazer parte, né, disso, se você quiser mandar sua dúvida, aproveita, porque hoje eu vou lançar o formulário lá no Clube de Membros. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque vai ter muita coisa ainda que está por vir e eu espero que você esteja gostando do conteúdo, assim como eu estou gostando de fazer este conteúdo. Pra mim tá sendo muito legal e muito divertido. É isso, vejo você no próximo episódio.